Em 2025, a Inset Max foi eleita a melhor indústria do Brasil no setor de pragas urbanas, um reconhecimento concedido por meio da pesquisa nacional realizada pela TecPest Consultoria com o apoio da FEPRAG. Receber esse título é a confirmação de que estamos no caminho certo. Por trás de cada produto desenvolvido, de cada treinamento realizado e de cada inovação lançada, existe um propósito muito maior: contribuir para o crescimento de um mercado formado por profissionais que enfrentam desafios todos os dias. Profissionais que estudam, se capacitam, buscam conhecimento e trabalham para proteger pessoas, empresas e comunidades. Foi justamente esse compromisso com o desenvolvimento técnico do setor que também levou a Inset Max a ser reconhecida como a empresa com o melhor suporte técnico e treinamento do Brasil. E como resultado dessa trajetória construída com qualidade, inovação e proximidade com o mercado, a Inset Max também foi reconhecida como a marca nacional mais escolhida pelos profissionais do setor de pragas urbanas. Acreditamos que o conhecimento transforma resultados e que uma indústria forte se constrói ao lado de profissionais fortes. Esse reconhecimento é nosso, mas também pertence a cada cliente, cada parceiro, representante e controlador de praga que cresce junto com a Inset Max todos os dias. Muito obrigado por fazerem parte dessa história. Sejam bem-vindos ao TAP, Técnico de Alta Performance. Vocês estão prestes a acessar conteúdos exclusivos para aprimorar o seu conhecimento e elevar a sua performance técnica. Antes de começarmos, atenção a uma informação muito importante. Durante todos os treinamentos, aparecerão na tela um QR Code e um código de presença. Para registrar a sua participação, basta você escanear o QR Code com um celular, acessar o formulário, informar o código exibido no vídeo no campo Código de Presença e preencher todo o formulário e enviar. Lembre-se de preencher o formulário corretamente, colocar o código de presença para poder receber o certificado do treinamento e também participar de sorteios exclusivos. O sorteio ocorrerá no dia após o treinamento. Agora é hora de aprender, evoluir e se tornar um verdadeiro técnico de alta performance. Desejamos um ótimo treinamento! Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso TAP 2026, que é o Técnico de Alta Performance. Mais uma vez a Inset Max está oferecendo para vocês esse curso, esse aperfeiçoamento, esse suporte técnico, já que a Inset Max se destacou justamente por isso e continua se destacando nesse quesito de suporte técnico, suporte comercial, além de oferecer produtos com muita qualidade, com muito carinho, com muita dedicação. Então, parabéns a todos que estão participando. A gente agradece mesmo, do fundo do coração, eu estou agora falando por mim, pela participação de vocês, pelo empenho de vocês. Esse relacionamento é uma via de mão dupla, onde uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, porque a gente não pratica só empurroterapia e vocês nos ajudam. Então a gente passa informação para vocês, entende qual é a demanda do mercado e vocês continuam confiando em nós, tá bom? Beleza?
Hoje a gente vai falar sobre formigas urbanas. Tem até aí o destaque no slide, que é uma Tapinoma melanocephalum, né? Uma das formigas mais comuns, né? Que é a formiga fantasma no interior das residências. E a gente tem até gravado no YouTube sobre como ajudar a identificar a espécie. A gente tem um lá que vocês podem ir, tá? Lá no nosso YouTube, setmax.oficial, pela identificação de espécies. Se alguém quiser uma coisa mais até aprofundada nesse quesito, a gente tem esse curso lá, esse treinamento. Aqui, o nosso objetivo no TAP é sempre ser mais direcionado para a parte técnica operacional e comercial, porque as informações que estão aqui ajudam o comercial a vender mais e a explicar melhor o serviço para o cliente, e ajudam tanto o comercial quanto o técnico a ter autoridade, ativar um gatilho mental onde as pessoas passam a confiar mais em você. E o técnico operacional também a executar o serviço no campo com maior eficiência. Tá? Então, começando aqui, as formigas, né, a gente sempre fala sobre, independente do grupo, né, se é um invertebrado, como os roedores, se são os invertebrados, como a maioria das pragas urbanas, a gente sempre fala muito da classificação taxonômica ou taxonomia, que é a classificação por grupos que existem, né, para os seres vivos. Os seres vivos, eles são classificados em grupos de acordo com o seu grau de parentesco, com as suas similaridades, com morfologia, características comportamentais, metabolismo. Tem ligação uma coisa com a outra, uma coisa está relacionada à outra. Fazendo um exemplo esdrúxulo, você tem lá carros da BMW, você tem carros da Mercedes, você tem carros da Ferrari, você tem carros da Porsche. É um grande grupo. Dentro desse grande grupo existem vários modelos e todos eles têm uma coisa em comum. É a mesma coisa a taxonomia. Tá? Ainda mais quando a gente fala de insetos, onde existem vários grupos e hoje, no mundo, o grupo que apresenta maior diversidade é um número de diferentes de espécies, é a ordem Coleoptera, a ordem dos besouros. Então, tem muitos tipos de besouros. E aí, dentro dessa característica dos insetos, que são aqueles animais com par de antenas, corpo dividido em cabeça, tórax, abdômen, 6 pernas, alguns com um par ou 2 pares de asas ou sem asas, é uma característica comum a todos os insetos. Você tem então os vários subgrupos. Hoje a gente vai falar justamente de um subgrupo chamado ordem Hymenoptera, que é a ordem das formigas. Não só formigas e vespas também, por exemplo, onde está inserido então esse subgrupo, a família Formicidae. E aí dentro da família Formicidae tem vários subgrupos que definem as vários grupos, né, de formigas. São aproximadamente aí 20 mil espécies descritas. Tá? Hoje a gente fala que a maior biomassa do mundo é composta por formigas, né? Pela sua grande diversidade, pela sua abundância, pela sua quantidade de indivíduos. Então elas são muito bem numerosas, né? No Brasil a gente tem aproximadamente aí 2 mil espécies, né? 10% do mundo. E dessas 2 mil, no máximo aí umas 30 são consideradas pragas urbanas. Porém, a gente não vai ficar abordando as 20, 25, 30 espécies, porque a gente vai justamente dar foco nas principais, nas que vocês vão encontrar com mais facilidade. Como eu falei para vocês, se vocês quiserem uma coisa mais específica, de repente uma formiga que não foi abordada aqui, vocês podem procurar nesse nosso curso no YouTube, tá? Dando sequência, historicamente, as formigas, os insetos, né, de uma maneira geral, os artrópodes, eles são mais antigos que os dinossauros. Então, tá falando aí no caso de formigas, existem fósseis de formigas, e é até engraçado, né, porque quando você vai falar de fóssil, você sempre pensa em dinossauros, em animais vertebrados, mas existem fósseis de plantas. Existem marcações de micro-organismos, existem
marcações fósseis, marcas de insetos. Eles são mais antigos que os dinossauros, a gente está falando mais ou menos de 150 milhões de anos, seus ancestrais, então estão há muito tempo na Terra, estão muito bem adaptados, são insetos que têm uma complexidade na comunidade que elas formam, que chega a ser uma sociedade. Eles são chamados de insetos eusociais. Os insetos eusociais são aqueles insetos que têm, por exemplo, os mais velhos, cuidado com os mais novos, com os ovos, larva, pupa, que é cuidado com a prole. Existe uma sobreposição de gerações, então tem a rainha, que é a fêmea, que tem os seus filhotes, que são as suas filhas, as operárias e as soldados, que são fêmeas, todas filhas, sobreposição de geração, pais e filhos. Tem a casta reprodutiva, que é a rainha, e na época de reprodução o macho, e tem aqueles indivíduos estéreis, operárias e soldados, tá? Que não tem capacidade de reprodução. Mas são fêmeas, são todas irmãs. E existem espécies de formigas no mundo todo, né? Inclusive, por exemplo, nos Estados Unidos, uma formiga nativa nossa, que é a Solenopsis invicta, a famosa lava-pés, ela lá nos Estados Unidos virou uma praga tremenda, né? Então você consegue fazer até mesmo transporte passivo de formigas de um ponto a outro, elas conseguem ter esse deslocamento graças à atividade antrópica. A gente vai dar foco nas formigas sinantrópicas, mas a culpa dessas pragas é justamente a presença do ser humano. Em relação à sua biologia, né, a gente sempre fala o tipo de desenvolvimento, de metamorfose que esses insetos têm. As formigas, assim como todos os himenópteros, eles têm um desenvolvimento chamado de holometabolia ou metamorfose completa, onde tem ovo, larva, pupa e adulto. Do ovo eclode uma larva, a larva vai crescendo, vai empupar, e dessa pupa vai emergir um adulto. Isso é o tipo de desenvolvimento que a gente chama de completo, tá? Entre aspas, são os insetos mais evoluídos que têm essa característica. Quando a gente fala de insetos sociais, a gente tem que falar em castas, né? em funções que existem dentro da colônia. As formigas, elas são tão bem organizadas que cada uma ali dentro vai ter uma função específica. E todas ali trabalham para o bem de todos. É diferente de Platela germânica. A Platela germânica pode até viver em pontos de agregação. Agregada. É um inseto com hábito gregário. Não forma colônia. Não é um inseto social. Mas, ali, cada uma por si, Deus por todos. No caso de uma fresta, de uma fenda, onde você tem um foco de barata, de Platela. Já no caso de formigas, a gente está falando de um grande grupo onde tem uma estrutura muito bem organizada em termos de cada um vai ter uma função, uma casta específica. Então vai ter a casta dos soldados, que tem a função maior de defesa da colônia, vai ter a casta das operárias, onde vai ter a função de coletar alimento, limpeza do formigueiro, alimentação da rainha, cuidado com os ovos, alimentação dos indivíduos internos. E vai ter a casta reprodutiva, que é composta, né, em grande parte pelas rainhas, né? Nós vemos aqui que os indivíduos da colônia, então, em cima disso, eles são divididos em permanentes, que são os permanentes imaturos, que ainda não se desenvolveram por completo. Existem os temporários alados, que já são imagos. Imagos, diferente de maturos, significa que são indivíduos já adultos. Esses temporários são os alados. A formiga não é o caso das formigas urbanas, porque as formigas urbanas, elas, por uma questão de adaptabilidade, de vantagem evolutiva, elas não fazem mais voo nupcial. Mas as formigas fora
desse ambiente urbano. As mais comuns que a gente conhece não tem mais esse voo nupcial, mas vamos falar de uma ata, né, de uma formiga cortadeira, ou de uma Acromyrmex, que é outro tipo de formiga cortadeira. Essas formigas, elas ainda fazem voo nupcial. Então vai ter o macho e a fêmea. A fêmea vai formar uma rainha de uma nova colônia. Ela vai fundar uma nova colônia. Então fazem o voo nupcial, copulam no ar. O macho ele só tem única função de reprodução, porque depois que ele faz o voo nupcial, devido ao seu gasto energético, ele na maioria das vezes já cai praticamente morto, ele morre depois da cópula. Então você não vai ter a presença constante de machos dentro do formigueiro. É perto da época reprodutiva e eles já vão sair, porque eles são temporários só para reprodução, copula uma fêmea, e essa fêmea, quando copulada, quando dá certo, achar o parceiro sexual, o voo nupcial, ela não volta para a colônia, ela vai para outro lugar formar uma nova colônia. Se ela não conseguir isso, ela acaba morrendo também, não tem como retornar para a colônia. Esses são os temporários, eles ficam por pouco tempo na colônia. Eles vão e vão, não voltam mais, tá? E os indivíduos permanentes, que são os ápteros, significa sem asas, né? Que tem as operárias e soldados, né? As que são indivíduos estéreis, são os mais numerosos. E tem a rainha, que é a fêmea reprodutora, é a fundadora da colônia. Então, cada um vai ter uma função diferente, né? Aqui a gente está falando de reprodução para formar uma nova colônia, de manter a nova colônia, só botando ovos, de manter a colônia fazendo manutenção, defendendo, coletando alimento. Então elas têm essa organização, esse sistema muito complexo, né? Tanto que é interessante ao ponto de quando uma formiga externa se contamina com algo e ela percebe que está contaminada com aquilo, e o resto da colônia também percebe, e aquilo pode representar, por mais que seja um machismo, mas por garantia, um perigo para a colônia, essa formiga ela vai ser expulsa do formigueiro, ela vai ser morta. Isso tudo para não prejudicar o todo. Então ali é cada um trabalhando para o bem de todos, tá? A divisão de trabalho, como eu falei para vocês, né? As formigas que acabaram de sair da fase de pupa, de emergir da pupa, que são as mais novas, as mais recentes, né? Tem ovo, larva, pupa e adulta, e está começando a sua vida adulta, recém-emergidas, elas, por não terem experiência, elas ficam dentro do ninho. Elas auxiliam internamente, elas não saem para forragear, mesmo porque elas não têm tanta expertise. Olha onde vai a complexidade do negócio. Já as mais velhas, elas já têm uma expertise maior e elas começam a sair para buscar o alimento. Então, as formigas que nós estamos vendo caminhando, que estão fora do formigueiro, são as formigas mais antigas da colônia. Elas têm mais experiência, elas têm mais vivência. E aqui tem justamente aí algumas ilustrações. A rainha, evidentemente, ela vai ter um tamanho bem avantajado, as asas, né? O macho é um pouquinho menor, com asas também, mas logo morre depois da reprodução. As operárias costumam ser menores que as soldados. Isso quando existe o que a gente chama de polimorfismo. Aqui a gente está vendo a Pheidole. A Pheidole, que é uma formiga urbana chamada de formiga cabeçuda, justamente porque você consegue ver aqui claramente os soldados têm cabeça em forma de coração, eu falo, as mandíbulas bem desenvolvidas, e você consegue ver um operário. Olha a diferença de tamanho e de estrutura da cabeça. Os soldados são maiores com a cabeça mais desenvolvida, enquanto os operários são menores com a cabeça menos desenvolvida, com menos mandíbula. Tá? Isso a gente chama de polimorfismo. Existem espécies que são monomórficas. A própria Tapinoma, formiga fantasma, ela é monomórfica. Você não consegue diferenciar soldado e operário porque são praticamente, fazem a mesma função. Tá?
Agora, existem espécies como a Feidole, por exemplo, como a ata, por exemplo, que são polimórficas. Você vê a diferença do operário e do soldado. Tá? Da operária e da soldado. Aqui tem uma questão muito interessante de um livro que eu vou colocar as referências no final. E por que eu coloco as referências? Pelo seguinte, eu já falei isso em outras oportunidades, eu tenho muito orgulho disso. Eu sou biólogo de formação e na minha faculdade, no meu curso de biologia, a minha monografia, a minha iniciação científica, a minha bolsa, inclusive era para eu continuar com mestrado, esse tipo de coisa, mas eu fui para a área de controle de pragas urbanas, foi com formigas. Então, hoje, eu acho que o bicho que eu mais tento me atualizar por uma questão de imã são formigas e cupins, né, por serem insetos considerados sociais. Então eu vou colocar lá no final referências muito boas, ilustrativas, mais fáceis de entendimento, que facilitam em agregar valor para vocês em termos de conhecimento, né? A gente precisa disso. Bom, aqui vocês vão estar, é uma representação esquemática, tá? É uma ilustração para a gente entender de maneira didática como é o ciclo de vida da colônia de uma formiga. Então a gente consegue ver o seguinte aqui embaixo é o tempo. Vocês vão ver que tem duas cores. Vermelho é quando a colônia ainda está viva e ativa. O traço mais escuro aqui começa depois que a rainha morre, depois de muito tempo, e aí vai ocorrer em pouco tempo depois a morte da colônia. Só para vocês entenderem a importância da rainha no local. A rainha é a mais longeva, digamos assim, né? Porque se a gente for analisar aqui, olha só, duração da vida de uma operária, olha como é curta. É isso aqui, ó. Perto da vida de uma rainha, isso aqui é muito pouco. Então elas vivem pouco. Você tem rainha de formiga que vive 20, 30, 35 anos. A partir do momento que ela morre, a colônia perde o sentido. E aí, aos poucos, ela vai morrendo. Isso demonstra claramente o seguinte: quando a gente quer controlar formigas, a gente tem que atingir a rainha, ou as rainhas, que tem algumas características poligênicas, que tem várias rainhas. Existem espécies muitas urbanas que têm várias rainhas. Então, a gente tem que matar as rainhas para conseguir um controle efetivo. Porque olha o pouco tempo que uma operária tem, que um soldado tem. E ela não vai se reproduzir. Já a rainha, ela não vai sair da colônia, na grande maioria das vezes, a não ser quando ocorre fragmentação ou até mesmo imigração. Mas elas ficam ali dentro do formigueiro, muito bem protegidas, com a função de deposição de ovos. É isso que elas vão fazer. Então, a gente começa a ver claramente aqui que se eu matar apenas operários e soldados que estão fora da colônia, e vejam bem, quando a gente fala de formigas que estão fora da colônia, que geralmente são operárias, e algumas vezes operárias e soldadas, estou falando de uma porcentagem muito pequena, uma coisa de 10%. O que a gente vê, a gente consegue enxergar, o que causa incômodo no cliente, aquilo que é tangível, palpável, só corresponde a 10% do tamanho da colônia. Então, se no local vocês chegarem e tinha formiga por todo canto, aquilo é só 10%. O restante está dentro do formigueiro. Então, matar rapidamente esses 10% não vai representar nada para a colônia. Não vai afetar a colônia. Você não vai obter controle. Por que eu estou falando isso, gente? Vamos ligar uma coisa a outra. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Vocês vão vender o serviço, vocês vão explicar para o cliente por que a formiga ela tem que se contaminar e levar essa contaminação para dentro da colônia. É óbvio, é dado, é científico. Tá? Não é invenção, não é achismo. Não sou eu que estou falando. É a vida. É assim. As formigas, o que a gente consegue ver, são apenas 10% fora do formigueiro. Para controlar a formiga, como são insetos muito bem organizados, insetos sociais que vivem em colônias,
Você precisa atingir esses indivíduos aqui fora. Eles não podem morrer rapidamente e tem que levar a contaminação que eles tiveram aqui fora para dentro da colônia. Portanto, o produto não pode ter ação repelente, não pode ter killing rápido, não pode ter knockdown, tem que ter efeito de transferência com um certo residual. Para então, esses 10% entrarem na colônia e contaminarem o resto da colônia, principalmente a ou as rainhas, no caso das espécies poligênicas, várias rainhas. Ok? Aí a gente começa a ver o seguinte, vai chegar um ponto da vida, ó, aqui é a fundação da colônia, né? Tem a cópula do macho e da fêmea, a revoada, o voo nupcial, depois que copula o macho morre, a fêmea perde as asas e começa a fundação da colônia, botando os ovos, desses ovos vão eclodir os primeiros operários. Então você começa a ver que só depois de um tempo de vida da rainha que começam a aparecer as primeiras operárias, que tem um tempo de vida mais curto. Vão, aqui vai o número de operários, aí vai aumentando o número de operários, vai. Chegou no topo. Chegou aqui no topo, significa que agora é a época ideal para fazer a reprodução. E ó, vai acompanhando. O topo, né, do desenvolvimento da colônia está muito próximo, perto da morte, da mortalidade da rainha. Né? Fez a revoada, vai produzir lá machos, vai produzir fêmeas, para formar novas colônias. Ok? Vai chegar um momento que, ó, percebam, que o número de operárias vai começar a cair. Por quê? Porque houve morte da rainha. Por que a rainha morreu? Por causa do tempo de vida dela. Ela atingiu o seu máximo. A partir desse momento, naturalmente, olha o que acontece com o número de operárias. Cai, porque a operária sem a rainha é igual ao nosso corpo sem o cérebro, sem o coração. A rainha é o cérebro e o coração da colônia. Por isso que a gente tem que atingir as rainhas. Sem elas, o resto da colônia fica perdido e acaba por morrer. Ok? Aí vem uma questão muito interessante, e é interessante mesmo, porque assim, parece óbvio pra gente, né? Mas, como eu falei, o óbvio tem que ser dito, e às vezes eu não percebo isso. Falando com consumidores finais, com leigos, com familiares que não são da área, que não são entomólogos, não são biólogos, agrônomos, enfim, não trabalham, não são controladores de pragas. A ideia que as pessoas têm, mesmo porque isso é algo até cultural, é que as formigas só comem açúcares. As formigas adoram açúcares. Quando, na verdade, isso é conto da carochinha. Porque as formigas, elas têm uma variedade alimentar muito grande. As formigas, elas podem comer, sim, determinados tipos de açúcares e outros carboidratos, podem comer gorduras, como os lipídios, podem comer carne como proteínas. Elas podem comer tudo ou alguns pontos específicos. Por exemplo, a Solenopsis, que é a formiga lava-pés, ela até come um pouco de carboidrato, mas é pouca coisa, é irrelevante. A maioria delas vai comer gorduras e carne, lipídios e proteínas. É uma formiga carnívora. Tiago, por que você está falando isso? Não é encheção de linguiça. O gel formicida, independente do fabricante, ele é doce. Ele tem lá carboidratos, açúcares, glicose. Ele não vai ser atrativo, muito menos efetivo, para controlar formigas como a lava-pés, como a Pheidole, a formiga cabeçuda. Porque não está no hábito alimentar dessas formigas se alimentar muito de açúcares. Uma ou outra pode ir lá, mas não vai ser efetivo. Não vai ser suficiente para você controlar a colônia. Lembrando que elas têm que levar essa contaminação de fora para o interior da colônia. E isso é importante da gente entender, porque muitas vezes a gente precisa usar outras estratégias além do gel para controlar formigas. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente identificar a correta espécie. Afinal de contas, gente, o beabá do controle de pragas, entre várias coisas, dentro do beabá, é a vistoria que serve, a
inspeção pré-serviço serve para você identificar a espécie infestante, o nível de infestação, que produto você vai utilizar, quantas vezes você se programa a voltar, explicar o serviço para o cliente e até mesmo analisar o ambiente. Se não fizer isso, ficar só no achismo, o cliente disse isso, disse aquilo, e você chega de supetão lá, pronto para fazer o serviço, você geralmente cai para o cavalo. Então é importante fazer essa identificação e entender que nem todas as formigas vão pegar o gel. Tá? Mesmo porque, até mesmo as formigas doceiras, digamos assim de uma maneira geral, a própria Monomorium florícola, Monomorium pharaonis, a Monomorium florícola é chamada popularmente de formiga doceira. A Monomorium pharaonis é chamada de formiga faraó. A Tapinoma melanocéfala é chamada de formiga fantasma, mas todas elas são doceiras, são as menores que aparecem dentro de casa e as que, onde o gel tem uma eficácia maior. Até entre elas não consomem apenas carboidratos, elas também consomem outros itens, outros nutrientes. Mesmo porque existem necessidades alimentares e etárias diversificadas dentro da mesma colônia. O que eu quero dizer, muitas vezes a larva come um tipo de coisa, o adulto come outro tipo de coisa, a rainha pode estar comendo outro tipo de coisa. Se está chegando próximo da época de reprodução, de revoada, eles vão precisar de mais energia. Se está chegando numa época mais fria, eles vão precisar de outros nutrientes, às vezes mais de gordura e proteína. Então, tem época do ano, por exemplo, que o mesmo lote, o mesmo tubo, você não usou os 30 gramas do Defin gel formicida. Usei lá, sei lá, comecei a usar em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Pô, não apareceu mais formiga naquele cliente, é a mesma espécie, Tapinoma. Tá lá, beleza, sobrou esse gel, tá lá, você armazenou direitinho, ele não endureceu. Esse cliente volta a entrar em contato com você em junho, quando começa a esfriar. Tá? Vai lá, vê que é Tapinoma também, fala, putz, será que é outra colônia, infestação, enfim. Você vai lá e bota o Defin. Agora a formiga não está pegando. É o mesmo produto. Você não é que você acabou com um e comprou outro, não, é o mesmo. O mesmo. Você usou no começo do ano e agora já não está mais funcionando. Por quê? O gel perdeu qualidade? Não. É porque a necessidade alimentar daquela colônia mudou. Ela já não quer mais tanto carboidrato, ela vai preferir agora gorduras e carnes, lipídios e proteínas. Tá? É importante entender isso. Olha aqui, ó, ainda continuando nessa questão da alimentação. 5 a 10% das operárias em atividades de forrageamento, como eu falei para vocês, que estão fora da colônia, é uma porcentagem muito pequena. Tem de 3 a 5 estágios larvares, né? Então, eclodiu do ovo, tem até o 5º estágio larval, antes de virar pupa, sendo que o primeiro e o segundo estágio só vai digerir substância líquida. A rainha não digere substância sólida. Como que isso é selecionado? Como que isso é feito? Porque a rainha e a larva não saem da colônia. Elas não forrageiam. Quem faz a busca do alimento são as operárias. Pegam o alimento, armazenam no estômago social, no papo, no pré-estômago, vão para dentro da colônia e alimentam as outras castas através da trofalaxia. Simples. Sabendo que, por exemplo, a rainha não digere substância sólida, não adianta a operária chegar lá com um pedacinho de bolacha, de biscoito, para não entrar nessa discussão, para a rainha. Tá aqui, ó. A rainha não vai digerir aquilo. A operária precisa deixar aquilo mais líquido, pastoso, para então regurgitar na boca da rainha. Então, esse entendimento já exemplifica como é importante ter essa ação de transferência, esse efeito mais lento, através da trofalaxia, do contato. Por isso que tem que ser um produto de ação lenta. Tá? Aqui a gente consegue ver o que a trofalaxia faz. Né? As operárias que estão forrageando vão alimentar os outros indivíduos, inclusive a ou as rainhas, o que é extremamente importante.
E a trofallaxia não é só troca de conteúdo bucal do tipo alimento e água, também trocam feromônios. Vocês já viram que as formigas elas costumam se trombar quando elas estão naquela trilha de forrageamento? Tem um caminho que vai e muitas vezes nesse mesmo caminho está voltando para as formigas. Elas costumam se trombar. Aquilo, na verdade, elas estão se comunicando. Tipo, olha, precisa de mais operário, olha, precisa defender, olha, precisa fugir. Tudo isso é através de comunicação química. São substâncias químicas que elas emitem e as outras formigas, ao captarem isso, recebem essa informação. Isso são os feromônios de comunicação. Feromônio de alerta, feromônio de agregação, feromônio de forrageamento. Existem vários feromônios. E até dentro da entomologia existe uma ciência que estuda justamente os feromônios que existem dentro dos insetos. E até são importantes para nós, como controladores de pragas, entendermos isso para desenvolvermos cada vez mais, sintetizarmos, né, isso para usarmos nos nossos inseticidas como ferramenta de controle. O próprio tricosênio, o Z9 tricosênio para controle de moscas, é um feromônio sexual que foi entendido e hoje é sintetizado, é importante como uma atratividade para moscas. Então, tudo isso acaba sendo bem complexo entender como que funciona esse sistema de comunicação. Aí vem aquela ideia, né? A formiga faz bem para os olhos. Né? Eu já comi doce com formiga em cima, bolo com formiga em cima. Eu só dei um peteleco assim, cortei e mandei bala. Se encontrar uma barata em cima do bolo, os mais normais, na maioria dos casos, jogaria o bolo todo fora. Porque é uma barata. É um ser muito mais repugnante. Agora, se vê uma formiguinha, só dá um peteleco e manda bala. Mas o que ninguém enxerga ou não quer saber, falar eu até sei, mas eu não quero ver, melhor nem falar, que os olhos não veem, o estômago não sente, é que quando essa bendita barata morre, quem a carrega são as formigas. Isso significa que a quantidade de patógenos que a barata está carregando, a formiga também pode carregar. A questão é que a formiga ela tem um tamanho corpóreo menor, mas são vários indivíduos. Tanto que dentro de hospitais, uma das principais causas de contaminação cruzada são por formigas biológicas, né? Contaminação cruzada biológica, por micro-organismos. Fungos, protozoários, bactérias, vírus, passam de um setor para o outro dentro dos hospitais por causa de formigas. A mais comum é a paratrequina, que é a formiga louca, ou formiga maluca. Muito comum dentro de hospitais, ela causa essa disseminação, essa contaminação biológica por todos os cantos. Então é importante também a gente alertar o cliente sobre essas questões. Às vezes acha que comeu um alimento estragado, mas quem chegou a estragar aquele alimento? Ele estragou por questão de validade ou será que teve uma contaminação biológica ali causada por formigas? Né? A gente tem que considerar tudo isso, não basta dar um peteleco. E, gente, eu sei, é muito difícil, isso é uma questão cultural. Faz bem para os olhos, o tapinha na formiga, para de frescura. Mas a gente tem que sempre chamar atenção para esses fatores. Muitas pessoas não se ligam. Muitas pessoas já tiveram problema de intoxicação alimentar por questões de formigas e nem souberam. Tá? É importante ficar dando murro em ponta de faca, talvez até alguém perceber. Tá? Bom, tendo isso posto de formigas de uma maneira geral, agora especificando as formigas urbanas, eu coloquei algumas características aqui que são importantes da gente destacar para essas formigas, as quais nós vamos combater. Primeiro, as formigas urbanas, elas, quando estão no ambiente, elas não gostam de competitividade. Então, outras espécies que estão ali, elas vão acabar sendo concorrentes. Então, haverá conflito. Então, as formigas urbanas, elas apresentam uma alta agressividade interespecífica, ou seja, entre elas, entre as espécies. Tanto que as formigas urbanas geralmente são formigas mais invasoras,
que acabam expulsando outras formigas daquele local. E isso é uma característica de formiga urbana. Algumas espécies de formigas urbanas têm hábitos noturnos, como a mais característica Camponotus, a formiga carpinteira. É muito comum você vê-las se movimentando, forrageando à noite, ou por baixo, ou pelas paredes, por cima. É comum, tá? Tem o hábito de migração, como eu comentei com vocês anteriormente. O que acontece? Se um ambiente está sendo injuriado, as formigas urbanas, elas não precisam mais formar grandes colônias complexas, como, por exemplo, é de uma formiga cortadeira, ou até mesmo, por mais que seja do grupo, mas falando de insetos sociais, dos cupins. Não precisam daquela estrutura muito bem formulada, né? Elas podem viver dentro de um conduíte, dentro de um vasinho, atrás de um espelho de tomada, entre azulejos e parede, vãos, quebrado, dentro de aparelhos eletroeletrônicos. Elas não precisam dessa complexidade, né? Mas se aquele ambiente sofreu uma injúria, como ela se adapta muito bem no ambiente urbano, ela aqui não serve mais para mim, vamos migrar. Essa migração geralmente ocorre no fim da tarde, início da noite. Ela sai daquele ponto e vão para outro. Aí você vê um monte de formiga andando, você vê formiga que está carregando ovo, uma estrutura branca redondinha, está carregando larva. Você vê uma formiga maior destoando das outras, provavelmente é uma rainha. Então elas estão migrando. Formigas urbanas fazem muito isso porque o ambiente urbano é muito perturbado. Elas praticam um tipo de reprodução que é muito mais comum do que parece, que é chamado de sociotomia, ou reprodução por fragmentação. Como elas não, a maioria perdeu a capacidade reprodutiva e elas conseguem se adaptar em locais muito pequenos, não tem a necessidade evolutiva para elas de fazerem reprodução tendo macho. O que elas fazem? A colônia está ali, com várias rainhas, a poliginia, várias rainhas dentro da colônia, e fala, a gente precisa ocupar novos locais, ou esse local está ficando muito apertado. Uma parte dessa colônia migra, se fragmenta para outro ponto, aí não sofreu injúria, é que elas estão fazendo sociotomia, reprodução por fragmentação. Ah, agora tem indivíduos suficientes, tem fêmeas o suficiente, vamos mandar uma parte para lá, para ocupar novos terrenos. Isso se chama sociotomia, porque na ocupação desses novos terrenos vai ter, então, rainhas que vão continuar dando, avançando o desenvolvimento de uma nova colônia. E geralmente esses ninhos eles são interconectados. Então eles têm ligação um com o outro, que acontece aqui, o outro está sabendo aqui e vice-versa. Tá? Reposição frequente de espécies. O que acontece? Você tira uma espécie daquele local, aquele nicho ficou vazio, dá espaço para uma espécie oportunista, outra espécie urbana, às vezes invasora também, adentrar aquele local e ocupar. Ou até mesmo da mesma espécie. Às vezes você consegue controlar uma colônia, mas tempos depois aparece outra colônia, porque tem essa reposição frequente de espécies. É característica de espécie urbana, tá, gente? É inevitável. E tem uma tendência à unicoloniedade. A unicoloniedade nada mais são do que várias colônias interconectadas. Isso aqui também é chamado de ninhos polidômicos. Então elas se reproduziram por fragmentação, tem ninhos todos independentes, mas interconectados. Tá? Algumas têm rainha, outros não têm, mas eles estão super... eles têm essa ligação, né? Esses ninhos polidômicos. Ou seja, elas conseguem ocupar muito bem aquele ambiente onde elas estão. Geralmente poligínicas, né? Várias rainhas. Tem espécie aí que tem mais de 200 rainhas no mesmo ninho. Geralmente essas espécies poligínicas, a rainha ela vive menos tempo. Tá? Tem a sobreposição de gerações, como a gente falou lá na questão de insetos eusociais, né? Eusociais, o prefixo eu significa verdadeiro. São verdadeiramente sociais pela sua complexidade. Né? Sobreposição de gerações, então tem pais e filhos, né? No caso, mães e filhas.
geralmente sem voo nupcial, como eu falei para vocês, eles, muito por sociotomia, geralmente pequenas e monomórficas pelo tipo de ambiente que ocupam, se adaptaram muito bem ali. Existem diferenças mais claras, né, da fase alada, quando a gente compara com cupins, porque cupim também faz revoada. É até mais comum a gente ver revoada de cupim do que de formiga. O pessoal chama de bichinho de luz, mas também é fase reprodutiva. Existem diferenças, né? Os cupins têm as antenas retas, as formigas têm as antenas curvadas. O cupim, o corpo é uniforme, sem estreitamento nessa área, que é o tórax e aqui é o abdômen. Você não vê separação, enquanto em formigas você vê cabeça, tórax, estreito no abdômen. 4 asas iguais, no caso do cupins, 4 asas de tamanhos diferentes, 2 anteriores maiores, 2 posteriores menores. Além do tipo de desenvolvimento, que também é diferente, mas morfologicamente, a gente olhar, observar, a gente já consegue saber se é revoado de cupim ou revoado de formiga, porque são tratamentos diferentes. Cupim, antena reta, corpo parece uma coisa só, asas do mesmo tamanho. Somos subordem Isóptera, asas iguais. Formigas, antena em L, o corpo está bem dividido, tem uma cinturinha aqui e tem asa maior e asa menor, ok? Tendo isso posto, antes da gente começar a falar das espécies e entrar na parte de controle, aqui eu não fico dando muito detalhe nisso, mesmo porque se vocês quiserem mais detalhes sobre morfologia, que ajuda na identificação de formigas, mais uma vez eu destaco, vão lá no curso, vão lá também como um complemento, porque esse aqui está sendo mais objetivo, mais direto. Quer detalhes? Lá no curso do YouTube, tá lá no treinamento que a gente fez no YouTube, tá sobre identificação de formigas. Mas é importante entender o seguinte, de uma maneira resumida. Existem estruturas que ajudam a identificar a espécie da formiga. Se tem ou não tem, o tamanho do escapo, se ele é mais longo, se ele é mais curto, a quantidade de segmentos na antena, quantas cinturas tem entre o tórax e o abdômen, se no abdômen, também chamado de gáster, tem ou não tem fernão, se tem acidóculo, se tem ou não espinhos nessa região. Tudo isso são detalhes que ajudam na identificação de formigas. Só que esses detalhes eles têm que ser visualizados com o auxílio de uma lupa entomológica. Você tem que capturar a formiga, aí você consegue entender melhor a espécie ali infestante. Tá? Aqui a gente vai falar das características muito mais comportamentais e morfológicas das principais espécies urbanas e qual que você vai usar gel, qual que você vai usar outros produtos. Tá? Aqui acaba sendo mais direto. É um outro quadro aí que essas imagens, esses dados vocês vão ver na referência que eu vou colocar no final dos livros, onde tem essas informações lá no livro. Então, se a gente observar, aqui tem uma lista das principais espécies de formigas que ocorrem no Brasil. Tá? Se ela pode ser invasora, se ela é nativa, se ela é andarilha, se ela é urbana, e você vai ver aqui as subfamílias, né? Tem lá a família Formicidae, que engloba todas as formigas, e tem as subfamílias, Dolichoderine, Formicine, Myrmicine. Sabendo que o grupo das formigas, chamadas de Myrmicine, é o mais numeroso, é o que apresenta maior riqueza. Tá? Mas são todas formigas que acabam convivendo em ambiente urbano. Vou dizer aqui um nome popular de algumas, né? Formiga argentina, formiga fantasma, carpinteira, formiga louca, formiga acrobática, formiga doceira, formiga faraó, formiga cabeçuda, formiga lava-pés, e a Vasmânia, se eu não me engano, é a pichichica. Enfim, são formigas que ocorrem mais comumente dentro
de áreas urbanas com nomes populares, tá? E aqui tem alguns desenhos que auxiliam, né? Apesar que hoje em dia tem muita fonte disso, né? Mas a gente tem que entender, pô, será que eu começo usando gel ou usando o produto? Porque é melhor do que você sair arriscando, porque você pode acabar se queimando, né? Ah, usei gel, não funcionou? E época do ano eu também preciso entender, né? Então tem a mais comum, formiga fantasma, tórax e cabeça mais escuros, o abdômen claro. A monomório, a formiga faraó, no caso aqui a monomório faraões, onde o corpo e a cabeça são amarronzados e o tórax é mais escuro. A gente começa a ver aqui, são formigas pequenas. Tem a formiga acrobática, a crematogastra, onde o abdômen é em formato de coração, como a gente consegue ver. Bem típico, é bem numerosa essa espécie. A formiga cabeçuda, por quê? Porque o soldado é muito evidente, né? A Pheidole megacéfala. Tem a formiga argentina, a Lineptema humili, que ela é uma formiga mais delgada, ela é maior que a Tapinoma, maior que a Crematogaster, é muito parecida em termos de tamanho com a Pheidole, tá? É chamada de formiga argentina, Lineptema humili, apesar do nome, ela também é nativa do Brasil, aliás foi meu objeto de estudo na monografia. E a Paratrichina longicornis, que é a formiga louca, que é uma formiga da África tropical. A Paratrichina longicornis tem duas características que facilitam muito na identificação dessa espécie. Primeiro, as suas antenas são bem longas. Essa primeira parte que se chama escapo, ela é bem comprida. Você vê uma antena, uma formiga com uma antena bem longa, né? Antena em L, lembrando que são formigas. E ela anda de forma irregular, e ela é uma formiga escurinha, vocês estão vendo? Ela é mais... É uma cor muito evidente, né? Diferente de outras, apesar que a acrobática também acaba sendo escura, mas ela anda de forma irregular, de maneira irregular, e tem a antena muito comprida, né? Então você consegue saber que é uma paratriquina, que é uma formiga louca. A formiga lava-pés, a Solenopsis invicta, né? Que essa também é outra forma de identificá-la, é muito fácil, a gente vê um murundu de terra, aquela terrinha solta assim, pequenininha, bem soltinha, geralmente em gramados, a gente consegue ver, morde e tem ferrão que libera acidópolo, né? Por isso que ácido fórmico, perdão, tem ferrão que se libera ácido fórmico, vem aí o nome formiga, que causa alergia, que pode causar choque anafilático, pode ser mortal, letal para algumas pessoas. Eu, quando era pequeno, mesmo pisei num ninho assim, pisava em um, pisava no outro, subia, e elas mordem e picam ao mesmo tempo, por isso que é tão violenta, né? Elas têm uma coloração mais amarronzada, escuro, mais avermelhada, com o abdômen, com a gaster mais escura. E a Vasmania auropunctata, que é a pequena formiga de fogo, a pichichica, que ela também é da mesma família, subfamília, né, da Solenopsis. Ela é pequenininha, ó, vocês conseguem ver aqui, tem uma ideia, ela é mais amarronzada, ela também morde, pica e forma pequenos murundus de terra. Tá? Essas são as formigas urbanas mais comuns. Aí eu vou dizer outra coisa para vocês. Essa. São mais comuns dentro de casa. Essa e essa podem viver transitando entre dentro e fora de casa. Essa geralmente vive só do lado de fora de casa. E essa também, mas pode transitar para o interior da casa. Tá? A formiga carpinteira, a Camponotus rufus, essa é muito, tanto a que é totalmente escura, são formigas grandes já, né? E tem hábito noturno. Essa então é mais fácil de identificar, porque ela tem uma coloração muito vistosa, né? A cabeça é preta, o corpo é mais caramelo, mais amarelado. Você vê que é uma formiga que, olhando assim, ela parece ser bem peluda. É uma formiga grande, tem mais hábito noturno. Mas vocês podem encontrar tanto a Rufus quanto a Tríceps, tanto as duas são carpinteiras, né, Camponotus, no ambiente urbano.
Algumas vezes essa aqui, outras vezes essa aqui mais amarelada, mas são formigas maiores. Tá? Aí a gente entra numa questão importante, porque muito deve estar, Thiago, mas legal, e qual que, aí, no caso da carpinteira, é mais comum vocês encontrarem dentro de casa, como elas têm hábito noturno, elas também gostam de viver muito em forro, muito no telhado, você vê muita atividade de formiga de cima para baixo. É comum encontrar dentro de forros grandes colônias de formiga carpinteira, ninho, né? É bem evidente porque elas são bem numerosas e geralmente elas têm essas atividades noturnas. Aliás, elas mordem e mordem bem dolorido, então muito cuidado nesse sentido. Não é tão ruim quanto uma Solenopsis, né, que é a Lavapés, mas acontece. Tiago, legal, falou isso, tudo mais, de fora, coloração, características. Bom, qual que eu vou usar mais gel, qual que eu vou usar mais líquido? Calma, já vamos chegar lá. Segurem aí. Imagine que uma empresa X vai fazer o controle de Monomoro faraones no lugar. Formiga faraó, que é uma das formigas consideradas doceiras, que consome o gel formicida, o defino, por exemplo, formicida. Esse esquema está mostrando claramente qual que é o comportamento dessa colônia de formiga faraó diante de uma substância repelente. Na presença de uma substância repelente. Vamos usar o exemplo aqui, já que estamos falando de controle de pragas. Essa empresa X, ela usou cipermetrina, ou alfa-cipermetrina, ou lambda-celotrina, ou deltametrina, por exemplo. Ela usou isso. A colônia, ela estava concentrada num único ponto. Fala que era uma colônia grande. Tinha lá um único ponto. 80 rainhas, operárias e cria. É uma espécie monomórfica, então você não tem polimorfismo. Então você não consegue falar assim o que é operário, o que é soldado. São todas classificadas como operárias porque elas têm funções de defesa e todas fazem defesa, todas fazem forrageamento, captura de alimento, manutenção da colônia, cuidado com a prova. Tudo bem. Elas estavam no único ponto. Entendo que elas estando no único ponto é muito mais fácil de controlar, ou menos difícil de se controlar. Porque está ali, está concentrado. Só que essa empresa, ela por falta de conhecimento, porque não participou do TAP, e por essa falta de conhecimento, ela não conseguiu convencer o cliente que ela ia utilizar um produto ideal para controlar pragas, porque aquela colônia, aquela infestação, porque o cliente falou assim, olha, eu estou com problema de formiga, eu quero que você resolva isso, não quero mais ver formiga aqui. E não adianta vir com um gelzinho, não. Eu quero resolver o problema rápido. Ou seja, quem é o profissional? É você ou é o cliente que te contratou? Que afinal de contas, você que domina aquele espaço de controle de pragas. A técnica que você vai utilizar, o equipamento, o produto, a frequência, é você que define. Não estou falando que o cliente vai aceitar isso numa boa, não, mas se você tem conhecimento, você tem o TAP na mão, você chega com argumento para o seu cliente. Essa empresa não fez nada disso, quis ouvir o cliente, ou seja, o famoso pau mandado. Ah, eu vou lá, vou fazer o que tem que fazer, porque o cliente, senão ele vai ficar me enchendo o saco. Vai lá e usa uma cipermetrina ou qualquer um dos outros ativos, os outros piretróides que eu citei aqui. É uma substância repelente, esses piretróides com radical ciano. Elas vão perceber essa substância repelente. Lembrando que quem percebeu isso aqui não foi a colônia como um todo. Foram aqueles 10% apenas do formigueiro, que antes de morrerem, porque não tem ação de transferência esses produtos, muito pelo contrário, tem uma ação repelente, antes de morrerem, elas chegaram próximo da entrada da colônia e mandaram feromônio de alerta, tipo, vaza que o negócio está pegando aqui. Houve então uma fragmentação ou uma imigração. Então, tudo que
que antes estava concentrado nessa grande colônia, agora se espalhou para 5 colônias. 5 colônias em pontos diferentes. Então, antes só tinha formiga na cozinha. Depois que usou a supermetrina, fragmentou, repeliu, começou a aparecer formiga no quarto, no banheiro, na sala, na garagem, qualquer outro lugar. Elas se fragmentaram em 5 colônias diferentes. Cada colônia com suas características. Tem colônia que nem rainha tem. Tiago, como é que essa colônia dá sequência? Não precisa dar essa sequência, porque são todas interligadas. Ó. População unicolonial. Por mais que elas estavam unidas aqui, agora elas se fragmentaram, mas todas se comunicam. Como se fosse uma vizinhança. Só que agora elas têm maior possibilidade de ocupação do território, porque elas se espalharam. E quem espalhou? Na verdade não foi ela que se espalhou, espalharam ela. Esse é o problema de usar uma substância repelente. Entendo. Aqueles 10% que foram contaminados pela supermetrina provavelmente morreram. Não é que o ativo não teve efeito. Não. É que a escolha do produto técnica foi errada. Porque aqueles 10%, a rainha repõe fácil, ainda mais tendo 80 rainhas. Na colônia isso é muito fácil de ser resolvido. Né? Então, vamos sempre se atentar a isso. Portanto, a gente já falou aqui que a inspeção é extremamente importante, é o primeiro passo para o correto diagnóstico da situação, o planejamento do serviço a ser executado, é a base do controle. O controle não está só embasado apenas na praga, mas também nas condições ambientais. Então você vai lá para identificar a praga, nível de infestação, qual produto utilizar, quais são as condições ambientais, o tipo de superfície, quantas aplicações eu provavelmente terei que fazer para conversar com o cliente. Tendo isso posto, a gente vai entrar agora na parte de controle químico. Então, apesar da gente não ter citado, mas eu estou colocando aqui, não ter citado como biologia e comportamento, mas eu estou colocando aqui, porque muitas pessoas até mesmo perguntam. Como é que faz controle de formiga cortadeira? É que a formiga cortadeira, em si, ela não entra diretamente como uma formiga urbana. Né? Porque você não vai ver formiga cortadeira dentro de casa. Elas entram, se for para explorar, elas estão perdidas. Elas geralmente ficam do lado de fora, porque é o interesse delas. Né? Mas eu vou colocar essa parte aqui de controle de formigas cortadeiras, porque nós temos produtos para fazer controle de formigas cortadeiras e eu sei que muitas empresas acabam utilizando. No caso aqui é o grão forte, que é uma isca granulada para controle de formiga cortadeira, que tem 2 princípios ativos, o indoxacarb e o fipronil. Tá? É uma oxadiazina, um fenilpirazol, uma formulação granulada. O bom é que esses 2 produtos aí têm ação lenta, então elas conseguem oferecer efeito de transferência. Né? Como que é feita a aplicação do granulado? Nisso as pessoas erram e erram muito. Cuidado, porque a aplicação errada desse produto vai causar prejuízo para vocês. Vocês chegam no ambiente, geralmente área externa, área com vegetação, tem a entrada do olheiro, do ninho, e o caminho que elas costumam fazer, que vocês vão ver que quase não nasce vegetação aqui, porque elas acabam desgastando. Elas vão andando e vão liberando uma substância que vai queimando toda aquela vegetação por onde elas passam. Então fica esse caminho mais aberto. Então vocês vão identificar o caminho, vão identificar o olheiro e, paralelamente à trilha, vocês vão posicionar a isca formicida. Não é no caminho, muito menos dentro do olheiro. Espalha aqui, espalha mais um pouco aqui, espalha aqui, espalha aqui, espalha aqui e assim vai. Como é um produto com ação atrativa, a formiga vai sair dessa trilha, vai atrás do produto, vai pegar esse produto, vai levar para o interior da colônia.
A questão é a seguinte, como é que ele funciona? Resumindo. As formigas cortadeiras têm aquelas que são responsáveis pela coleta de folhas e dentro da colônia tem aquelas que são responsáveis pelo cultivo de fungo. Porque a formiga cortadeira não come folha, ela come o fungo que se desenvolve na folha. Quando a rainha vai formar um novo formigueiro de formiga cortadeira, ela sempre leva lá no seu corpo, no seu aparelho digestório, né, no seu pré-estômago, o fungo que ela pegou da antiga colônia, da colônia mãe, da onde ela saiu. Quando ela vai formar a nova colônia, as primeiras formigas que nascem, né, as que vão coletar aí as jardineiras, assim que as coletadoras pegam essa folha e levam para dentro da colônia, as jardineiras vão pegar esse fungo que estava com a rainha e vão colocar nessas folhas. Esses fungos, então, vão se alimentando dessa folha e as formigas se alimentam do fungo. Então é como se a gente estivesse criando gado. A gente dá comida para o gado para comer o gado. A gente é carnívoro. As formigas fazem a mesma coisa. Dão comida para o fungo, que são as folhas, para comer o fungo. Quando você usa um produto granulado, ainda mais com 2 princípios ativos, o que vai acontecer? Essas formigas que são coletadoras, elas são as primeiras a se contaminarem. As verdadeiras cortadeiras, né? Porque elas estão carregando o produto na boca. Levam lá para dentro. As segundas a se contaminarem são as jardineiras. Na boca, leva lá para a área do fungo. O que acontece? É um inseticida, então ele vai fazer efeito nessas cortadeiras externas e nas jardineiras internas. Elas são as primeiras a morrer. Poxa, se não tem ninguém trazendo comida de fora e não tem ninguém cultivando o jardim de fungo, os fungos vão morrer. Não vai ter mais alimento. Não tendo mais alimento, o que vai acontecer? Pura e simplesmente, as formigas vão morrer por inanição. Por consequência, você consegue eliminar a rainha. Então, é um processo lento. Bastante lento. É importante entender isso, porque olha aqui, ó, a paralisação do corte, ou seja, da atividade da formiga fora do ninho, a formiga cortadeira ali, ela ocorre entre 3 a 10 dias após a aplicação da isca formicida. Ou seja, durante 10 dias, ainda pode ter formiga em atividade cortando as folhas. Depois desses 10 dias, se funcionou o tratamento, vocês vão perceber que não tem mais formigas cortadeiras atacando as folhas. Não tem. O que pode acontecer durante 60 dias é a presença de formigas da colônia zanzando para lá e para cá, porque a colônia está identificando a seguinte situação. Pô, não está entrando folha, não está entrando alimento, então eu preciso que vá mais formigas forragear para indicar para as cortadeiras onde estão os alimentos. E saem essas formigas forrageando. Só que elas só indicam, olha, é aqui que tem que ir, aqui que tem que ir. Mas cadê as cortadeiras? Elas foram as primeiras a morrer. Então, durante 10 dias ainda pode ter atividade de formiga, só que até durante uns 2 meses vai ter formigas zanzando ali, mas elas não vão estar causando injúria para aquele local, até você conseguir controlar de maneira efetiva a colônia. E como que é a dosagem disso? É sempre importante, as pessoas perguntam muito isso. Tiago, eu tenho uma área lá, um parque com 30 hectares, como é que eu vou fazer o tratamento disso? Calma, não é assim, vocês vão ter que ir lá. Não é pegando essa informação desesperando, nossa, quanto de produto eu vou... Não, calma. Vocês vão lá e vocês vão ver todos os montes de terra solta, os olheiros. Todos. Vocês vão ver quais estão ativos, quais estão inativos. Inativo significa que você não vê mais formiga ali. Vocês vão focar nos olheiros ativos. Vocês vão ver lá esse monte de terra solta. Vão calcular um lado vezes o outro. Calculam um lado
vezes o outro, você vai ter a metragem quadrada. Então, por exemplo, se esse lado aqui, A, for de 8 metros, e esse lado aqui, B, for de 6 metros, 8 vezes 6, vai dar 48 metros quadrados. São 5 a 10 gramas por metro quadrado. Em 48 metros quadrados, vocês vão usar 48 doses de 5 a 10 gramas, que vai dar de 240 a 480 gramas nessa área aqui. Então vocês têm que ir até o local e saber quantos olheiros existem. Tá? Aí, dessa maneira, dificilmente vocês vão ter que fazer uma segunda aplicação. Com uma única aplicação vocês já conseguem resolver o problema, tá? Mas tem que fazer de forma certa. Tenha trabalho apenas uma vez. Saindo da formiga cortadeira, agora indo para as formigas urbanas, é o seguinte. Vocês podem fazer controle de formigas urbanas das seguintes formas. Pincelamento do inseticida, desde que ele tenha efeito de transferência. Pulverização do perímetro externo, que é uma barreira de contenção, ou diretamente no ninho em profundidade, que é a infiltração. Vocês vão utilizar iscas tóxicas para aproveitar da trofalaxia, no caso a gente já falou ali das iscas, ou vocês vão utilizar também o gel posicionando nas trilhas, nunca diretamente nos ninhos. Essas são as opções que vocês têm para fazer controle de formigas urbanas. Aquela que é peridomiciliar, aquele controle que é em volta da casa para você criar uma barreira repelente, é uma pulverização repelente, vocês viram as formigas estão caminhando para dentro da casa, então vem de fora para dentro. Isso aqui vocês não vão precisar fazer, por exemplo, para tapinoma, para monomólio, não. Isso aqui geralmente é para feidole, para formiga cabeçuda, para formiga lava-pés, para formiga argentina, aí às vezes para formiga acrobática, porque elas estão vindo de fora para dentro. Vocês vão aplicar um produto no entorno para criar uma barreira repelente, para impedir delas terem passagem. Nesse caso, a gente indica aí um dos dois produtos. Ou o Inseticon 10PM, que é lâmina salutrina 10%, ou o Bioplane, que tem lâmina salutrina com imidacloprid. Tiago, você disse que não pode usar produto com ação repelente. Pois é, para você fazer controle das formigas que já estão dentro de casa, não é legal. Mas para você impedir que elas venham de fora para dentro, isso é ideal. Então você tem uma pulverização repelente como controle peridomiciliar, que pode ser utilizado com um desses dois produtos porque tem ação repelente. Tá? Você não está, nesse caso, controlando a colônia, você está diminuindo as chances delas adentrarem. Tá? E a isca formicida que vai servir, o gel formicida, não, define formicida, que vai servir principalmente para as formigas groseiras. Ele é a base de fipronil. Novidade é que a gente ainda vai lançar um novo screen gel formicida, mas não é para agora. Tá? Talvez último trimestre, início do ano que vem, vamos ver. Tá? Por enquanto vocês vão usando o gel formicida, que está indo muito bem o Define, fipronil, 0,05%, 5% de fipronil, que é um produto com ação de transferência e altamente atrativo. E aí tem os pontos onde esses géis devem ser aplicados, que é onde essas formigas costumam transitar. Né? Como são formigas intradomiciliares, vocês vão ter que olhar em vários cantos, inclusive dentro de armários, embaixo de pias, enfim. A aplicação do gel, ela tem que seguir a seguinte ideia. Trilha de forrageamento identificada. Pega a seringa e aplica um filete de um lado, um filete do outro. Não é para cruzar a trilha de forrageamento. Porque quando você cruza uma trilha de forrageamento, vamos lembrar lá da comunicação das formigas. Elas seguem um rastro de feromônio. Quando você interrompe esse rastro,
elas vão achar que aquilo é algo invasivo. Por mais que tenha atratividade, elas muitas vezes nem pegam esse gel, porque aquilo para elas pode ser um perigo. Elas dão a volta no gel e tentam continuar. Então não cruzem, façam um paralelo, tá? Aí vocês vão ver que pelo fato do gel ter ação atrativa, as formigas vão até o gel. Outra dica, o gel formicida, gente, inevitavelmente, ele é menos viscoso. Então, se vocês aplicarem numa superfície vertical, uma parede, por exemplo, a tendência dele é escorrer. Se vão aplicar numa superfície vertical, usem aqueles porta-iscas para gel. É melhor. Você encaixa, ponta do gel lá o biquinho, injeta ali dentro e prende o porta-isca. Tangibiliza o serviço, porque vai ter seu contato lá. Ou, se vocês acharem a superfície vertical e identificarem a trilha de forrageamento, aí vocês fazem a aplicação paralela, tá? Os filetes, não precisa seguir essa regra, né? De aproximadamente 5 centímetros, repor o produto caso haja consumo total. A mortalidade ela vai se iniciar um pouquinho depois das 48 horas, vamos dizer aí umas 72 horas após o consumo, que já deu tempo de atingir grande parte da colônia, principalmente as várias rainhas, porque essas espécies são poligênicas, tá? A gente também tem o Bioinset 150 ciclos, que é muito indicado para controle de bactéria, mas as pessoas não sabem da eficácia desse produto para formigas. O Bioinset 150 ciclos é um produto líquido, ele é um SC, só que ele tem atrativos alimentares e sexual, que servem inclusive para atrair formigas de uma maneira geral, não só as doceiras. E o bom, tem um adulticida e um juvenoide, que ajuda demais no controle de formiga, gente. Demais, tá? Então, pega o produto, dilui, aplicação spot da seguinte maneira, olha só. Identificou a trilha da formiga, 150 ciclos, borrifador, borrifada, 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 borrifada. Não é para cruzar a trilha da formiga. Para fazer paralela, elas vão sair daqui e vão se contaminar com o produto. Por contato e por ingestão. Diferente do gel que só funciona por ingestão. Esse produto funciona além da ingestão por contato também. E ele tem ação atrativa. Funciona muito bem para várias espécies de formigas. Tá? E uma outra opção, que é o Bioinset 800, o qual possui 2 princípios ativos com ação de transferência, o fipronil e o imidacloprid. É um produto de baixa concentração, de baixa diluição, tem um efeito de transferência ideal para fazer controle de insetos sociais como formigas e cupins. Tá? E daí, esse produto seria usado da seguinte forma. Aí vocês podem fazer a aplicação tanto intra quanto peridomiciliar, dentro e fora. Porque o gel é dentro, o Inseticon da SPM e o Bioplane é fora, o Bioinset 150 ciclos é dentro. Esse aqui, o Bioinset 800, também um produto SC, um produto base água, é dentro e fora. Vocês podem fazer a aplicação através de pulverização da trilha de forrageamento. Como não é um produto com ação atrativa, aí vocês têm que aplicar no local de passagem mesmo, tá? Esse produto não vai atrair a formiga, então tem que aplicar por onde elas costumam passar mesmo. Ou por pincelamento. Ah, de repente eu sei que se eu pulverizar aqui vai escorrer, e vai mesmo. Então pincela. Se é uma coisa mais delicada, faz pincelamento, tá? Tendo isso posto, que eu apresentei os produtos e suas características e como usá-los, está aqui ó, um resumo para quais formigas eu consigo usar o Define Gel Formicida. As que com certeza vai funcionar é para fantasma, formiga doceira e formiga farol. As outras, formiga acrobática, formiga loura, formiga argentina, formiga cabeçuda, por exemplo, e as outras espécies, Milandéria, Brachnyrnix, Tetramorium e as outras que eu citei, são formigas que podem funcionar dependendo da época do ano. Não é uma certeza. Tá, Thiago,
E aí, eu estou com problema com essas outras espécies. Não vou usar o defino. Então aí você vai usar ou os ciclos, ou o 1700, cada um aplicando de uma maneira diferente. Ou paralela à trilha, ou diretamente na trilha. Diretamente na trilha, 1800. Paralela à trilha, spot, 1007, 156. Aí funciona para todas as formigas consideradas urbanas. Aí é infalível. Certo? É importante entender tudo isso, gente. Identificar a espécie, onde ela está. Por exemplo, se a formiga está do lado de fora, mas ela já está transitando fora e dentro de casa, não adianta vocês fazerem barreira repelente. Vocês vão ter que aplicar um produto para elas se contaminarem. Aí é melhor usar um 1700, fora e dentro. Se vocês estão vendo que é uma espécie que não está consumindo gel, mas só está dentro de casa, aparecendo em locais específicos, use o 1755 com aplicação spot. É rápida, é clean, contamina menos o ambiente. Se vocês estão vendo que tem algumas formigas entrando dentro de casa, mas não formaram colônia dentro de casa, só estão vindo de fora para dentro para pegar alguma coisa, faz uma barreira repelente, com inseticon, com bioplane. Então, para cada situação, vocês vão usar uma saída. Ah, não, ali é só formiga doceirinha mesmo, formiga fantasma, dá para usar o define tranquilo. Vai lá e usa o define. Beleza, gente? E na rede elétrica, isso é importante, porque tem muitas formigas que utilizam principalmente conduítes, pontos de passagem de fiação, espelhos e tomada. É importante tratar esses locais com líquido não pode. Com gel é pouco efetivo, mas porque as espécies que vivem nesses locais muitas vezes nem consomem o gel. Use o Formidrim 400, que é o nosso fipronil pó-seco. O Tiago não sabia que tinha pó-seco à base de fipronil. Agora você sabe, é o Formidrim. Usa, insufla o pó. Né? Usa uma mini polvilhadeira desse tipo, ou uma do tipo pera, insufla o pó lá dentro. Porque a maioria dos pós do mercado são à base de deltametrina. Vai repelir, você não vai conseguir controlar. Vai fragmentar, vai emigrar, você vai espalhar infestação. Usa um produto que tem ação de transferência, que você vai ter um controle muito mais efetivo. Tá? Formidrim 400. E as referências ó, de dois livros, né, que vocês conseguem encontrar em PDF na internet. É só vocês digitarem lá em um deles. Formigas e ambientes urbanos no Brasil. Essa daqui, a Maria Santina de Castro Murilo, foi minha orientadora. Não é porque ela é minha orientadora, não, que eu estou citando aqui, mas porque também tem o Odair e a Ana Eugênia do Instituto Biológico, né? Referências também, principalmente a Ana em controle de formigas urbanas. E tem essa aqui para identificação de formigas. Se vocês digitarem na internet o nome, guia para gêneros de formiga, formigas em ambientes urbanos, tem até aqui, ó, a edição, da onde que é, a editora, da onde que é, o nome dos autores, só digita alguns. Vocês vão encontrar lá como em PDF, links em PDF para download. Vale muito a pena, gente. Ajuda demais quando vocês terem ali na empresa de vocês sempre para ajudar a identificar a espécie, para entender alguns comportamentos, ok? E é isso, gente. A gente sempre espera que ajude a melhorar o serviço de vocês, a venda de vocês, a comunicação com o cliente de vocês, a dialogar mais com os clientes. A ideia é essa. Tá? A prática é um pouquinho diferente da teoria, porque na teoria as coisas são muito bonitas, sim, mas você só consegue executar alguma coisa na prática se você tiver uma base teórica. Na prática, você vai ter que saber adaptar cada situação, você usa uma solução. Mas não adianta só ficar na prática. Ou vocês irem para campo sem teoria. Porque a gente tem que parar e analisar e ver onde que a gente pode fazer, onde a gente está errando. E aí faz toda a diferença. Tá? A ideia do TAP também é essa. Então, mais uma vez aí, se precisarem, entrem em contato conosco. Sigam o nosso Instagram. Pode me seguir lá no Instagram, Thiago Machado, em 7 Max, que eu sempre estou fazendo vídeo, dica, postando alguma notícia ou outra, enfim, a gente pode conversar por lá também.
E é isso, gente. Esperamos mais uma vez que tenha sido proveitoso. Parabéns pela participação do TAP. Muito obrigado pela participação de vocês. E estamos aí. Até a próxima, gente. Um grande abraço. Obrigada por participar de mais uma aula do TAP 2026, do Técnico de Alta Performance. Esperamos que o conteúdo compartilhado hoje contribua para aprimorar o seu conhecimento e fortalecer sua atuação profissional no mercado de controle de pragas. Sua evolução no programa até agora está assim. Você está muito próximo da conclusão do programa e do recebimento do seu certificado. Atenção! Você receberá o certificado se estiver dentro das regras do programa. Antes de sair, não esqueça de escanear o QR Code que aparece aqui na tela e preencher o formulário de presença. Atenção! Coloque corretamente o código no formulário e preencha de forma adequada. Todos que preencherem estarão aptos a receber o certificado e participar dos sorteios. O link também será enviado através do chat. Não perca nosso próximo encontro e prepare-se para mais um conteúdo desenvolvido para elevar a sua performance técnica. Tem alguma dúvida? Deixe aqui no chat que separamos um tempinho para vocês interagirem entre si e esclarecerem todas as dúvidas. Obrigada pela sua participação. Nos vemos na próxima aula.
formicida. Ele é um gel para controle de formigas doceiras que possui como princípio ativo o fipronil com fenilpirazol. Vantagem é justamente o fato do fipronil ter essa ação de transferência, esse efeito cascata, esse efeito dominó, onde as formigas operárias que estão fora do formigueiro forrageando se alimentam desse gel, armazenam numa espécie de papo, de estômago social, volta para o interior da colônia, alimenta os outros indivíduos, larvas, outros operários, soldados e as sainhas, através de um processo chamado de trofalaxia, e contamina as sainhas até causar mortalidade do ninho. Isso é muito importante porque esse gel ele não tem a ação repelente, tá? O grande diferencial dos géis é o fato deles terem essa ação atrativa e palatável. O Defin Gel Formicida tem essa característica, o que facilita essa ação chamariz do produto. Então, onde o produto é aplicado, a formiga vai até ele e se alimenta. Tem uma questão interessante de, na hora de aplicar o produto, um pequeno detalhe técnico, mas extremamente importante na hora de se obter o controle correto, é o fato do produto ser aplicado de forma correta. Ele vem com essa tampa, tá? O que acaba facilitando bastante a colocação da ponta. Essa ponta, ela faz com que o gel ele possa ser aplicado na forma de filetes, tá? Então tá aqui o produto, ele tem essa coloração mais caramelo, mais amarelada, tá? A pontinha, o êmbolo. Quando for aplicar o produto, é importante sempre, gente, se atentar ao seguinte fato. As formigas, por serem insetos sociais, elas detectam muito facilmente qualquer alteração que exista ali no caminho delas, tá? Elas tomam tanto cuidado, mas tanto cuidado, que qualquer coisa que esteja fora do normal ali, elas evitam de cruzar, de pegar, para não se contaminar e voltar contaminada para o interior da colônia. Por isso que é muito importante fazer uma aplicação que não altere esse comportamento das formigas, tá? Para que não seja algo invasivo. Então, detectou a trilha de forrageamento das formigas, aplica o gel paralelamente a essa trilha, tá? Evite de cruzá-la para que as formigas não interpretem aquilo como algo invasivo. Porque muitas vezes elas podem dar a volta no gel e não pegar o gel. E isso não está relacionado com a qualidade do gel, não. É muito mais uma questão biológica comportamental das formigas, principalmente das formigas doceiras. Tapinoma, Monomorium, que tem essa característica também. Se a gente for pensar mais profundamente, elas têm esse comportamento de poliginia, várias sainhas dentro da colônia. Então, qualquer coisa que seja ali mexida, alterada, elas fragmentam essa colônia e formam várias subcolônias. Então, ao invés de concentrar tudo num único ponto, você acaba fragmentando a colônia se o controle não for feito de forma efetiva. Então, achou a trilha de forrageamento, faz uma aplicação em forma de filete paralela à trilha da formiga. Então, o filete é assim, ó. Você tem a trilha de um lado, no meio, e você faz o filete do outro. E vai fazendo vários filetes ao longo da trilha. E a gente está imaginando justamente o fator trilha de forrageamento, tá? Outro detalhe importante, o gel, ele acaba sendo, de formicida, ele acaba sendo menos viscoso. Então, se a gente aplicar numa superfície vertical, a tendência dele é escorrer. Então, muito cuidado, faça uma aplicação bem leve numa superfície vertical, mas prefira fazer a aplicação numa superfície horizontal. Quanto mais pontos com o gel, mais filetes forem aplicados, maiores são as chances do controle ser obtido de uma forma eficaz, porque maior é o número de indivíduos forrageadores ali fora da colônia que vão justamente se contaminar com o produto, armazenar nesse estômago social e levar para o interior da colônia. Beleza? Era isso, gente. Valeu, obrigado. Até mais, um abraço.